Bom dia, alunos do Secoca. A aula de hoje vai ser sobre frações, ok? Nós vamos começar falando o quê? Sobre alguns casos, alguns meios onde nós usamos frações no nosso dia a dia, ok? Primeiramente, vamos falar na questão de frações, na relação da parte sobre um todo, ok? Primeiramente, como é que eu represento uma fração? Ó, vou colocar a linha aqui no meio. O número que representa o elemento aqui de cima é chamado de numerador. E o que fica na parte de baixo é chamado de denominador. Um exemplo bem simples, a gente pode trabalhar a questão de frações, é a questão de uma barra de chocolate partidas em pedaços. Então perceba aqui, isso aqui é uma barra de chocolate, eu tenho vários pedaços, tudo bem? Onde acontece o quê? Sempre quando eu falo em frações, o denominador é sempre, quando eu falo a parte, o todo, o denominador é sempre o quê? A quantidade total de partes que eu parti um elemento. Por exemplo, tá vendo a minha barra de chocolate? Em quantos pedaços eu parti a minha barra de chocolate? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então o denominador é quanto? Aqui é 12. Então no total, quantos pedacinhos eu tenho dessa minha barra de chocolate? Eu tenho 12 pedaços. O numerador são as partes que eu vou considerar, ok? É a parte considerada. É o igual exemplo, a parte pintada, ou aqui no nosso caso da barra de chocolate, vamos fingir que essa parte pintada de preto seria quantos pedacinhos da barra que eu comi. Então, quantos pedacinhos eu comi? Eu comi 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu comi quantos? 5 pedacinhos de 12 no total da minha barra, entendeu? Eu tenho 5, 12 avos dessa barra. Então, é uma fração da parte por um todo. Então, foram 5 partes de 12, que é o total. Tudo bem? Ó, outro exemplo que nós podemos ter aqui é a questão, exemplo de uma jarra. Tem uma jarra de suco, acontece o quê? Na minha jarra eu tenho as divisões da quantidade de suco que eu estou tomando, ok? Eu quero representar a fração que representa a quantidade de suco que ainda tem nessa minha jarra. Perceba o quê? A minha jarra não está completamente cheia. Eu tenho parte dela cheia. Eu quero saber a fração que representa essa quantidade de suco que tem na minha jarra. Lembra? O denominador, que é o carinha de baixo, representa o quê? O total. Quantas partes eu tenho no meu elemento, ok? Igual aqui, na barrinha de chocolate, eram 12 pedacinhos. Aqui, na jarra, seria quantas partições eu consigo colocar de suco para que a minha garrafa fique cheia. Como assim, ó? Aqui eu tenho uma parte, 2, 3, 4, 5. Então, olha, por que o denominador é 5, professor? Porque aqui, olha, eu preciso de encher essas 5 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, para que a minha jarra fique o quê? Cheia, ok? Lembra, sempre o denominador é o quê? É o total. É o total de pedaços, é a minha jarra cheia, é sempre o total, ok? E em cima, que é o numerador, é sempre a parte que eu vou considerar. Aqui seria, no caso, o quê? A quantidade de suco. Em qual parte da minha jarra o meu suco está? Ele está nessa parte aqui, ó, não está nesse pedaço aqui. Quantas partes da jarra o meu suco está marcando, tá, como pode dizer, está ocupando? Ó, uma parte, 2, 3. Está ocupando o quê? 3 partes de 5 do total. 5 seria a minha jarra completa. Então tem 3/5 ainda dessa minha jarra, ok? Perceba que eu falo 3/5. Nas frações tem a questão da nomenclatura. Eu vou falar com vocês ainda nesse vídeo sobre nomenclatura. Como é que te dá nome de uma fração e assim por diante, tudo bem? Outras situações a gente pode usar a questão de frações. Vamos fingir que eu chego aqui. Ah, eu tenho 35 bolas de gude. Lembra que eu falei que frações pode ser uma parte por um todo? Finge que das 35 bolas de gude, eu perdi 17. E eu quero saber qual é a fração das bolas de gude que eu perdi do meu total. Lembra? Primeiramente eu faço o quê? Eu vejo o denominador, que é o carinha de baixo, que é o total que eu tenho. Qual o total de bola de gude que eu tenho? Não é 35? Então o denominador fica quem? 35. O numerador é a parte considerada. Nesse caso eu perguntei qual é a fração das bolas de gude que eu perdi. Então quantas bolas de gude eu perdi? 17. Então qual é a fração que representa a quantidade de bolas de gude perdidas? É 17,35 avos. Lembrando, o denominador é a parte total, o total de elementos,
Em cima é a parte considerada, o que eu estou pedindo. Como eu falei, bola de gude perdidas, então quantas foram perdidas? 17, tudo bem? Então 17,35 avos, tudo bem? Também posso ter o caso de quociente. Como assim quociente? Vou fazer uma relação de uma divisão, exemplo. Diz que eu tenho 7 barras de chocolate. E eu quero dividir com 3 pessoas. Quero dividir essas 7 barras de chocolate em 3 pessoas. Quociente nada mais é o quê? Que uma divisão. Eu posso usar a fração para representar uma divisão. Eu não quero dividir 7 barras de chocolate para 3 pessoas. Então, quando eu quero representar o quociente, eu quero dividir quanto? Eu quero dividir 7 barras para 3 pessoas. Por que o 7 ficou em cima? Quando eu tenho aqui exemplo, esse 7 terços seria o quê? É a mesma coisa que pegar as 7 barras e dividir para essas 3 pessoas. O quociente é uma ideia de divisão, ok? Então, estou dividindo essas 7 barras para 3 crianças. Tudo bem? Tudo bem? Pronto. Essa é a ideia de quociente. Eu posso também chegar em questão de frações e falar assim, ó. Eu quero saber quanto que 20... Qual é a fração... Vamos lá. Vou botar aqui. Qual a fração de 1 hora tem 20 minutos? Lembra, fração, eu não posso falar a questão da parte por um todo. Então, eu quero saber, 20 minutos é qual fração em relação a 1 hora? Lembra, se eu estou em hora e minuto, tem que fazer o quê? Tem que trabalhar com a mesma medida. Tá, 1 hora tem quantos minutos? 1 hora tem 60 minutos. Ok. Lembra, numa fração, sempre é embaixo, o denominador é o quê? É o total que eu tenho. Então aqui seria, tá querendo fazer a fração? É como se ele quisesse pegar os 60 minutos e saber qual parte desses 60 minutos esse 20 representa. O denominador é o total. O total aqui é quanto? É 60. Tudo bem? Ok. O numerador é o que? É o que eu estou considerando. Ele quer saber quanto? Ele não quer saber quanto que vale os 20 minutos? 20 minutos. Ó, quando eu tenho uma fração onde eu tenho 0 em cima e 0 embaixo, o que eu posso fazer? Eu posso cortar um 0 de cima e um 0 de baixo. Então, essa fração significa o quê? A fração de 20 minutos equivale a quanto? A 2/6 de hora. Mas também pode ficar melhor para a gente. Como? Simplificando. Como assim? O que é simplificar? É você conseguir dividir em cima e embaixo por um mesmo número. Perceba que tanto em cima quanto embaixo eu posso dividir o quê? Por 2. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido para 2, 3. Então, o que seria 20 minutos? 20 minutos, qual a fração de 1 hora representa? 20 minutos é o quê? É 1/3 de hora, ok? Então, é uma parte de 3. Então, é 1/3 de hora, tudo bem? É a fração que representa esse 20 minutos em relação a 1 hora, ok? Essa parte de simplificação eu também vou falar mais pra frente. Eu acho que não nessa videoaula, ok? Talvez na próxima. Já falamos bastante sobre as ideias de frações. Agora vamos para a parte da leitura. A parte de leitura é muito importante, porque nós podemos ter diversos tipos de frações. Ó, exemplo, cada fração tem um modo de se escrever, de dizer. Como assim de dizer? Tem um modo de se ler. Eu vou chegar assim, a 1/2. Toda fração tem um modo de se, como pode dizer, se falar. Tem um nome, de certa forma. Igual aqui, olha, quando eu tenho 1/2, como que eu leio essa fração? Eu leio aqui 1/2. Como assim, professor? Quando o denominador, que é o carinha de baixo, for 2, o que eu faço? Eu vou escrever o número de cima e colocar meio. Por que, professor, aqui é 1/2? Ficou 1/2 porque 1 está no singular, eu tenho um só. Se eu tiver exemplo, essa questão, 3/2, como é que eu leria? Eu leria 3 meios. Por quê? O 3 está no plural, ok? Se tiver no plural, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante, você faz o quê? Você vai escrever o número de cima, que é 3. E quando for o denominador 2, vai ser o quê? Meios. 3 meios. Se aqui fosse 5/2, seria o quanto? 5 meios. Se fosse 7/2, 7 meios. E assim por diante. No caso particular, é quando o numerador é 1, que vai ser o quê? 1/2 no singular, porque é um só. Tudo bem? Então, lembrando, o denominador for 2,
Você escreve o número de cima, escreve meios, ok? É assim que eu escrevo uma fração. Quando o denominador é 2. Ah, professor, e quando o denominador for 3? Exemplo. Quando o denominador, o carinha de baixo, for 3, como é que eu vou escrever? Vou escrever terços, ok? Mas qual é o número que está aqui em cima? Não é o 2? Então aqui é quanto? Aqui é 2 terços, ok? 2 terços. Se aqui fosse 5 sobre 3, seria quanto? 5 terços. Qual é o caso particular? Lembrando, o caso particular sempre vai ser quem? O 1. Como assim? Se for 1 sobre 3, vai ser o quê? Vai ser 1 terço. Porque o 1 é no singular, é uma unidade só. Então é 1 terço. Se for 2 ou para cima, vai ser sempre o quê? Terços. Então lembrando, denominador 3 vai ser o quê? Terços. Eu escrevo o número de cima e coloco terços em seguida. Tudo bem? Professor, e quando o denominador for 4? Vamos lá. Que número que está aqui em cima? Não, 3. Então eu escrevo aqui, ó. 3. Quando o denominador for 4, vai ser o quê? Vai ser quartos. Então, ó, como é que eu leio essa fração? 3 quartos. Então, quando o denominador for 4, eu vou escrever o quê? Quartos. Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, 8 sobre 4, aqui é quanto? É 8 quartos. 11 sobre 4, 11 quartos. E assim por diante. Lembrando, o único caso particular é quando o numerador for 1, ó. 1 sobre 4 vai ser quanto? Vai ser 1 quarto, ok? Porque 1 está no singular. Então, olha, vai ficar 1 quarto. Se for de 2 para cima, o numerador, você escreve o número e depois escreve quartos. Quando o meu denominador é 4, tudo bem? E quando o denominador for 5? Ok? Exemplo, aqui é quanto? Qual o número que está aqui em cima? 4. Quando o denominador é 5, como é que eu vou escrever? Como é que eu vou falar? Eu vou falar quintos. Então ficou quanto? 4 quintos. Se fosse 7 sobre 5, seria quanto? 7 quintos. Ah, se fosse 13 sobre 5, 13 quintos. Sempre quando tiver o 5 embaixo, eu vou falar o quê? Quintos. O único caso particular é o 1. Se eu tiver 1 sobre 5, como é que eu escrevo? Eu escrevo 1 quinto. Porque aqui, olha, é uma unidade só, tá no singular, ó. 1 quinto. Mas se for de 2 para cima, eu escrevo como? Escrevo o número de cima e depois eu escrevo o quê? Quintos. Agora vamos com o denominador 6. Que número está aqui em cima? 5. Quando o denominador for 6, eu escrevo o quê? Sextos. Ok? Se fosse exemplo, sei lá, 3 sobre 6 é 3 sextos. 12 sobre 6, 12 sextos. Sempre quando o denominador for 6, eu vou falar o quê? Sextos. E o único caso particular é qual? Onde tem o 1 em cima. Como é que eu escrevo? 1 sexto, ok? Então, quando for 1, vai ser no singular. Então, é 1 sexto. Mas se for de 2 para cima, eu escrevo o número de cima, que é o numerador, e depois eu escrevo o quê? Sextos. Quando o denominador, quando o carinha de baixo for o 6, tudo bem? Ah, professor, e se for 7? Se for 7 também tem nome, vamos lá. Que número é esse aqui de cima? É o 6. Mas é 6 o quê? 6 sétimos. Então, quando o denominador for 7, eu escrevi o quê? Sétimos. Exemplo, se aqui fosse 11 sobre 7, seria 11 sétimos. Fosse 2 sobre 7, 2 sétimos. Então, sempre quando o denominador for 7, eu falo como? Sétimos. E o caso particular, sempre tem esse caso particular, que é quem? Que é o 1. O 1 vai ficar no singular, vai ficar como? 1 sétimo. Ok? Então, lembrando, se o denominador for 7, eu falo como? Escrevo o número de cima e boto sétimos. O único caso particular é o 1, porque é singular. Eu tenho uma unidade só, então é 1 sétimo. Tudo bem? Vamos lá para o 8. Deixa eu ver esse caso aqui, olha. Que número é esse de cima? É o 2.
Mas como eu escrevo? Como o denominador é 8, eu escrevo como? Eu escrevo oitavos. Então é 2 oitavos. Se eu tivesse 3 sobre 8, é 3 oitavos. Se eu tivesse 12 sobre 8, 12 oitavos. Lembrando, o denominador 8 eu escrevo como? Oitavos. Tudo bem? E o caso particular, se fosse 1 sobre 8, o que eu escreveria? Eu escreveria 1 oitavo, ok? No singular, tudo bem? Porque eu tenho uma unidade e está no singular, então é 1 oitavo. Agora vamos para o denominador 9. Agora vai ser como? Quem é o número que está em cima? É o 5, então eu escrevo 5. Quando o denominador for 9, eu escrevo como? Nonos. 5 nonos, ok? Mas se fosse, exemplo, 4 sobre 9, 4 nonos. 17 sobre 9, 17 nonos. Lembrando, caso particular é quando tem o 1 em cima. Então, quando tem 1 em cima, fica como? No singular. Eu escrevo 1 nono, ok? Porque o 1 está no singular. Então, lembrando, denominador 9, nonos. Eu escrevo o número de cima e depois eu escrevo nonos. O único caso particular é o 1. Agora vamos com o denominador 10. Qual o número que está aqui em cima? O 2. Então é 2 o quê? Quando o denominador é 10, eu escrevo o quê? Décimos. Se fosse, exemplo, 5 sobre 10, seria quanto? 5 décimos. 7 sobre 10, 7 décimos. E assim por diante, ok? E tem aquele caso particular, que todos nós já sabemos, né? Estamos cansados de ver, que é 1 sobre 10. Como eu escrevo? 1 décimo. Lembrando, como 1 está no singular, esse décimos também tem que ficar no singular. Então eu escrevo 1 décimo. Ah, professor, tem o denominador 11, como é que eu escrevo? Calma, vamos chegar lá. Primeiro estamos falando o quê? Das frações particulares, tem os seus nomes certos, ok? Agora vamos botar a questão de denominador 100. Que número é esse que está aqui em cima? É o 22. Quando o meu denominador é 100, eu escrevo como? Eu escrevo centésimos. Então tenho quem? 22 centésimos. Se eu tivesse 11 sobre 100, seria quem? 11 centésimos. 99 sobre 100. 99 centésimos. Lembrando, no plural. E aquele caso nosso particular é quando tenho 1 em cima. Se tiver 1 sobre 100, como é que eu escrevo? Escrevo 1 centésimo. Ok? Porque 1 está no singular. Tudo bem? E agora, com o denominador 1000, ok? 10, 100, 1000, pronto. Quem é o número que está aqui em cima, turma? É o 200. Como o meu denominador é 1000, como é que eu escrevo? Eu escrevo como? Meu Deus, perdão. Vamos lá. Milésimos. Então tem o quê? 200 milésimos. Se eu tivesse 75 sobre 1000, seria como? 75 milésimos. Se eu tivesse 100 sobre 1000, seria o quê? 1100 milésimos, ok? Então, denominador 1000, eu falo como? Milésimos. E aquele nosso casinho particular, que é quem? É 1 sobre 1000. Então, como é que eu escrevo isso? Escrevo 1 milésimo. Ah, professor, você falou desses números todos, né? Fez do 2 até o 10, depois fez o 100, depois fez o 1000. Ah, se tiver um denominador entre esses números, como é que eu escrevo? Exemplo, esse caso aqui, olha. Quando o denominador for diferente desses todos que eu falei, a gente tem um nome padrão que eu posso usar, ok? Como é que eu escrevo isso? Que número é esse que está aqui em cima? É o 2. Eu vou escrever como? 2, 11... avos, ok? Sempre quando eu tiver um denominador diferente desses que eu falei com o caso particular, você faz o quê? Escreve o numerador, escreve o denominador, depois escreve o quê?
avos, ok? Outro caso aqui, deixa eu ver. Tá vendo aqui, olha, 5 sobre 21. Como é que eu escrevo? Eu escrevo 5, 21 avos. Então, sempre quando o denominador for diferente dessas frações que eu dei para vocês, o que você faz? Escreve o numerador, escreve o denominador e depois escreve avos, ok? Essa é a parte de nomenclatura que vocês precisam saber, a parte de leitura de frações, tudo bem? Agora, vamos para os tipos de frações, tudo bem? Que é bem simples. Frações próprias. O que são frações próprias? Vou botar um exemplo aqui de frações próprias. Aqui, percebe o que? Eu tenho uma parte pintada de quanto? De 3. Então, eu tenho 1/3. 1/3 é um exemplo de uma fração própria. Por quê? O que são frações próprias? São aquelas frações que representam uma parte de um inteiro, ok? Então, o que acontece? Para ficar mais fácil de se gravar, lembra? O que é uma fração própria? É quando o numerador, o cara de cima, for menor que o denominador, tudo bem? Então, aqui é outro exemplo de fração imprópria. Fração imprópria não, fração própria, perdão. Quantos pedaços eu tenho aqui no total? 2, 4, 6. Então, o denominador é 6. Quantas partes pintadas eu tenho? 2. Então, 2/6 é uma fração própria, porque o numerador é menor que o denominador. Show de bola. Isso são frações próprias. Agora vamos para as frações impróprias. O que são frações impróprias? Exemplo, frações impróprias. Vamos lá. Em quantas partes isso aqui está sendo dividido? Está se dividido em 2 partes. Mas quantos pedacinhos eu rabisquei? 1, 2, 3. Então tem o quê? Tem 3 meios. O que é uma fração imprópria? Fração imprópria é aquela que acontece o quê? O numerador é maior que o denominador ou é igual, entendeu? Então, se o numerador for maior que o denominador ou igual, vai ser uma fração o quê? Imprópria, tudo bem? Só lembrando, imprópria é um numerador maior que o denominador ou numerador igual ao denominador, tudo bem? Isso é uma fração imprópria, tudo bem? Nas frações impróprias, eu posso ter os casos do quê? Eu tenho uma fração imprópria e eu quero escrever ela na forma mista, ou está na forma mista e uma forma imprópria. O que é uma fração na forma mista? Exemplo, se eu tenho aqui 2 inteiros e, sei lá, 3/4. Isso aqui é uma fração na forma mista. Por quê? A fração na forma mista é aquela que eu tenho a parte inteira e a parte fracionária juntas, ok? Tá, como é que eu passo essa fração da forma mista para a forma imprópria? Vamos lá, vamos pensar em questão de chocolate. Aqui, olha, vamos em questão de partições. Aqui, olha, o denominador em quantas partes do meu chocolate está sendo dividida? Então está sendo dividido em 4 partes, tudo bem? Então essa aqui é a minha barra de chocolate. Só que ele comeu o quê? 2 barras inteiras. Então eu tenho 2 barras inteiras. Aqui, ó, esses 2 inteiros é o quê? São 2 barras inteiras, onde as barras são partidas em 4 pedacinhos, tá vendo aqui? E eu comi mais 3 pedacinhos dessa minha barra. Então, vamos lá, eu comi 2 barras inteiras. 2 barras inteiras, não é, né? 2 inteiros. E eu comi mais 3 pedacinhos das 4 barras, tudo bem? Então, no total, ó, minhas barras estão sendo divididas em quantos pedacinhos? Em 1, 2, 3, 4. Então, o denominador fica como? 4. Quantos pedacinhos no total eu comi? Só pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu comi quanto? Essa fração da forma mista, passando para imprópria, ficou como? 11 quartos. Ok? Também você pode fazer de outra maneira, que não é 2 inteiros. Que não é 2 inteiros e 3 quartos. Vamos pensar. Uma parte inteira seria quanto? A mesma coisa que 4 quartos. O que é 4 quartos? Você comeu os 4 pedaços que tinha nessa barra, ok? Mas eu comi outra barra, eu não comi 2 inteiras. Isso aqui é uma barra.
Aqui eu não comi 2, eu comi mais uma, mais 4 quartos. Mais essa fração aqui, que seria 3 quartos. 3 partes de 4. Aqui acontece o quê? Eu estou somando frações de denominador igual. Aqui embaixo não é igual? Se eu estou somando, o que eu faço? Repito o meu denominador, que é o carinha de baixo, e agora somo. 4 mais 4, 8. 8 mais 3 é quanto? 11. Então é como? 11 quartos. Ok? Tudo bem? Ah, professor, mas se eu quiser fazer o contrário? Por exemplo, esse caso aqui, olha, deixa eu ver. Vamos fazer uma simples. 7 terços. É uma fração imprópria. Lembrando, para colocar na forma mista, a fração precisa ser o quê? Imprópria. O numerador tem que ser maior que o denominador, tudo bem? Ó, o que são aqui? Ó? Eu comi 7 pedaços, na qual a minha barra tem 3 pedacinhos. Pensa comigo, a minha barra tem quantos pedacinhos? Tem 3 pedacinhos, não tem? Mas beleza, quantos pedacinhos no total eu comi? Eu comi 7. Então, ó, comi 1, 2, 3. Já consegui comer os 7? Não, então vou precisar de mais uma barra. 1, 2, 3, comi 4, comi 5. Ih, comi 6 pedaços. Ih, ainda falta pedaço para comer. Preciso de mais outra barra. Então comi, ó, comi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta mais um para comer 7. Pronto, comi os 7 pedaços, não comi? Ok. Então eu quero escrever isso aqui na forma mista. Lembra, na forma mista eu preciso o quê? Escrever a parte inteira e a parte fracionária. Tudo bem? Então o que eu faço? Quantas barras inteiras eu comi aqui? Eu comi 2 barras inteiras. E qual fração de uma barra eu comi? Eu comi um pedaço de 3. Então eu comi um pedaço de 3. Ok? Também tem um método que o pessoal usa, que não sei se vocês acharem mais simples. Aqui é como? Ó, tenho também 7 terços, que é a mesma fração. Tudo bem? O que você faz? Vamos lá. 7 terços. O denominador aqui é 3, não é? Então eu quero saber quantos 3 eu tenho aqui no 7. Como é que eu escrevo 7? 7 eu escrevo como? 3 mais 3. Sobrou quanto? Sobrou 1, ok? Lembra, cada 3 pedaços que eu como é uma barra inteira. Então aqui eu comi uma barra inteira, 2 barras inteiras. Eu comi o quê? 2 inteiros e mais um pedaço de 3. Você pode usar esse quesito, que é o de desenhar as figurinhas, ou por esse quesito, ver quantos 3 eu tenho no 7. Então, cada 3 que eu tiver, eu vou ter um inteiro. Ah, professor, se eu tiver esse caso aqui, ó. 8 quintos. No meu 8, quantos 5 eu tenho? Tenho um 5 só. 5 mais quanto? 5 mais 3. Quantos 5 eu tenho? Eu tenho um só. Então, eu só tenho um inteiro. E aqui, olha, sobrou 3. Sobrou 3 de 5. Tudo bem? Essa é a maneira de se fazer a questão de transformar a fração da forma imprópria, escrever ela na forma mista. E onde eu falei, da forma mista para a forma imprópria. Tudo bem? Isso aqui é muito importante. Muito mesmo. Ah, professor, eu também já ouvi falar sobre frações aparentes. O que são frações aparentes? É aquela que eu consigo representar um número natural. Como assim, professor? Simplesmente, é aquela fração onde eu consigo dividir o numerador pelo denominador e der resto zero. Como assim? Se eu chego a fração aqui... Vamos lá. 12 sextos. O numerador é maior que o denominador, não é? Então isso aqui é uma fração imprópria. Mas ela pode ser imprópria e aparente também, em alguns casos. Então ela é imprópria, o numerador é maior que o denominador. Mas será que ela é aparente? Eu consigo dividir 12 para 6? Ó, 2 vezes 6 dá 12, sobra 0. Então aqui representa quanto? O 2. 12 sextos é a mesma coisa que 2 inteiros, tudo bem? Então se eu conseguir dividir o numerador pelo denominador na minha fração e der resto 0, que tipo de fração é essa? É uma fração aparente, ok? Eu posso ter frações aparentes desse tipo aqui, olha, exemplo. 8 oitavos. Eu não consigo dividir 8 para 8? 8 dividido para 8 dá quanto? Dá 1. Tudo bem? Esse é um caso onde a fração é o quê? Ela é imprópria, porque o denominador é igual ao denominador. Lembrando,
Para ser imprópria, o numerador tem que ser maior que o denominador ou igual. Aqui é igual. Então é uma fração imprópria e também é o quê? Aparente. Uma pergunta, essa fração aqui, olha. Não, 36 está muito na cara. Vamos lá, vou botar outro exemplo aqui. Vamos lá, 15 quartos. Essa aqui é uma fração imprópria, não é? O numerador é maior que o denominador. Mas será que ela é aparente? Eu consigo dividir, ó, 15 por 4? Que eu multiplico por 4 que dá 15 ou chega próximo? 3. 3 vezes 4 é quanto? 12. 12 para chegar a 15 falta quanto? Falta 3. Ok? Deu o resto zero? Não. Consegui dividir? Não. Então isso aqui é uma fração imprópria, mas ela não é aparente. Tudo bem? Agora, turma, para finalizar nosso vídeo, eu vou colocar as páginas que a gente precisa fazer, tudo bem? Os exercícios. Sempre tem uns exercícios para a gente fazer. Ó. Eu quero que vocês façam em aula. Ó, vamos começar. Exercício das páginas 7 até a 9, que é pouca coisa. E quero que vocês comecem a fazer os exercícios das páginas 13 até a página 17, ok? Tente fazer em aula das 7 a 9. Conseguiu terminar? É pouca coisa? É simples? Vai fazendo esses, ok? Aí fazendo isso você não vai ter muito dever de casa, ok? Então, até a próxima videoaula. A próxima videoaula já vai ser de correção, tudo bem? Até mais!